Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Angélica dirigia pela rodovia deserta, iluminada apenas pelos faróis do carro e pela lua minguante no céu. Seu filho Gustavo, de 15 anos, estava no banco do passageiro. Ele estava ouvindo música nos fones de ouvido. O fim de semana na casa dos avós havia sido tranquilo, mas agora tudo o que queriam era chegar em casa. De repente, 2 carros bloqueavam a estrada. Angélica sentiu um frio na espinha. Ela imaginou que poderia ser um assalto. Entretanto, ao reduzir a velocidade, ela percebeu que as pessoas ali estavam gesticulando para ela parar. E eles gritavam: "A ponte caiu! A ponte caiu! Vocês vão ter que pegar a estrada de terra ali adiante", falou um homem que estava pedindo para que ela parasse o seu carro e diminuísse a velocidade. Angélica seguiu pela rota alternativa. Ela foi lá pela estrada de terra, na qual o homem estava orientando ela para que fizesse aquilo. A estrada era esburacada, ladeada por uma mata densa e parecia querer engolir o carro. Ela conversava com o seu filho Gustavo. Poxa, tinha que cair a ponte logo hoje. Por essa estrada de terra nós vamos demorar o dobro do tempo para chegar em casa. Mas enfim, que bom que aquele homem estava na rua e nos orientou a vir para cá. O Gustavo falou: "Nossa, já pensou, mãe? Se aquele policial e aquele homem não estivessem parados lá, a gente passaria direto. Ai, não quero nem pensar o que poderia acontecer quando a gente chegasse naquela ponte. Era bom que a gente pudesse ver, né? Mas deixa pra lá, não quero pensar nisso." Enquanto eles estavam conversando, e o vento soprava forte e fazia com que os galhos das árvores rangessem de forma sinistra, foi então que eles avistaram uma mulher idosa. Ela estava no acostamento e ela acenava desesperadamente. Enquanto se aproximavam, Angélica foi diminuindo a velocidade e pôde ouvir a mulher falando. E ela gritava: "Por favor, me ajudem! Por favor! Meu marido desmaiou dentro de casa." Suplicava aquela mulher, apontando para uma casa antiga e desgastada pelo tempo, parcialmente encoberta pela vegetação. Angélica hesitou um pouco, mas Gustavo insistiu para que ajudassem. Eles então saíram do carro e entraram na casa escura e gelada. E lá no chão da sala, um homem de meia idade estava desacordado. Angélica olhou para o filho e, sem falar nada, ela já pegou o telefone, pegou seu aparelho de celular e ligou para a emergência. E ela foi atendida rapidamente. E logo eles vieram até a casa. Quando os socorristas chegaram, eles colocaram um homem numa maca. E no momento que aquele homem recobrou a consciência, ele ficou sabendo que estava sendo resgatado. Ele ouviu e olhou e viu que realmente estavam socorrendo ele. Seus olhos se arregalaram em horror depois que ele ficou sabendo quem foi que pediu socorro para ele. E ficou assim, parecia que ele não estava acreditando no que falaram a ele, que uma mulher estava lá no acostamento da rua e pediu socorro, pediu ajuda para a Angélica e o filho dela, para que eles entrassem na casa e pudessem socorrer a vida dele. Com pouca força, o homem dizia: "Minha esposa. Era minha esposa. Foi ela quem pediu ajuda."
o homem começou a tremer e a respiração dele ficou bem irregular. Quando ele disse: "A minha esposa faleceu há mais de 10 anos." O silêncio que se seguiu foi até assustador. Gustavo olhou para a mãe com os olhos arregalados. Angélica, por sua vez, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quando voltou-se para o lugar onde vira a mulher pela primeira vez, não havia mais nada além da escuridão da estrada de terra. Eles entraram no carro, começaram a dirigir. Nenhum dos dois falavam nada. Angélica dirigia atenta, com os olhos fixos para aquela estrada que parecia não ter fim. Gustavo tirou o fone de ouvido. Ele já não estava mais no banco traseiro, ele estava junto com a mãe no banco da frente. Ele ligou o rádio e, enquanto ele abria o volume daquele rádio, uma voz sussurrou nos alto-falantes daquele aparelho. E eles ouviam. E um sussurro fraco, levado pelo vento, parecia agradecer por aquela ajuda. Enquanto eles seguiam viagem, Gustavo olhou para a mãe inquieto. "Mãe, sabe, eu acabei de lembrar de uma coisa estranha. Sabe aquela mulher que pediu ajuda pra gente? Então, mãe, eu me lembro que ela acompanhou a gente até o portão da casa. E depois eu não a vi mais." Angélica, agora também com os olhos arregalados, apertou firme o volante e, enquanto sentia um arrepio percorrer sua espinha novamente, ela olhou para o Gustavo e respondeu: "É, Gustavo, eu também. Sabe que somente agora eu percebi isso." E sua voz estava trêmula. Os dois se entreolharam em silêncio. E novamente um calafrio pelo corpo de ambos subiu, fazendo os mãe e filho tremerem dentro daquele carro. E enquanto a estrada escura continuava à sua frente, envolta pelo mistério daquela noite bem assustadora e inesquecível. Quem nos enviou esse relato foi a Angélica, a própria que vivenciou este momento tão assustador. Se você tiver também uma história que você conhece, ou que você presenciou algo que te deixou bem assustado e que leva a pensar que foi realmente vindo do sobrenatural, e se você quiser enviar para nós, com certeza vamos narrar com muita alegria. O nosso endereço para você enviar a sua história é contosdoalém013@gmail.com. Manda a sua história, mesmo que você talvez duvide que ela realmente foi verdadeira. Se você ouviu alguma história contada por algum conhecido ou algum antepassado, e você talvez tenha dúvida se a pessoa exagerou, se realmente aconteceu aquilo ou não, mas se você ainda lembra dos detalhes, escreva para nós, que nós, com certeza, vamos narrar aqui no canal Contos do Além.